amados, nesta tarde, nós queremos refletir sobre uma pergunta, que para mim foi muito difícil. Ler a pergunta do tema desta tarde, mergulhar, rezar, clamar a ação de Deus, o poder do seu Santo Espírito para partilhar com vocês nessa tarde. Veja, a vida ela é agitada e apressada, não é verdade? E nos últimos tempos, até o tempo abreviou-se. Nós estamos rompendo praticamente o ano de 2016. Passou muito rápido, não passou? Foi de um piscar de olho praticamente. E às vezes eu já ouvi e já li, melhor dizendo, um pequeno artigo falando sobre essa brevidade do tempo, não é? Que não se conta mais como 24 horas, mas chega mais ou menos às 19 horas. Então isso é um sinal dos tempos para nós cristãos que aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, que virá para resgatar a sua igreja. Mas nesta agitação, nesta vida apressada, que tem nos levado a não dar a atenção, nem tampouco refletir sobre esta pergunta que vos faço agora, porque me fizeram. Então eu vos faço agora. Você está preparado para a vida nova? Pergunta para seu irmão da direita e da esquerda. Você está preparado para a vida nova? Você está preparado para a vida nova? A mesma coisa eu pergunto para você que nos escuta pela Rádio Canção Nova, que nos vê, não é, pela televisão, pela internet. Você está preparado, você está preparada para a vida nova? O profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, para mim e para você: prepara-te, pois, para o confronto com o teu Deus, prepara-te, pois, para o encontro com o teu Deus. Meus queridos e amados irmãos, naturalmente, quer queiramos ou não, nós já temos um encontro marcado com Deus. Embora não sabemos como será, nem quando será, mas este dia está agendado com Deus. Fala para seu irmão da direita e da esquerda com convicção. Você tem um dia agendado com Deus. Vocês estão entendendo por que eu fiquei assim, na expectativa desta pergunta para a partilha desta tarde? E fui refletindo, meus amados irmãos, veja, o fim último de todo o homem. Como é a nossa sequência? Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, etc., etc., e morremos. Não tem para onde correr. É o que nós esperamos. E tem crianças que são mortas no ventre de suas mães. Por provocação, claro, existem os abortos espontâneos, que interferem aqui no assunto, diante de várias circunstâncias. Mas também existem os que são provocados. Então, existem crianças que são assassinadas no ventre de suas mães, que não tiveram o direito de seguir a sua vida como a natureza espera. Que nascemos, vamos crescer, desenvolver e vamos morrer. Então, naturalmente, gostando ou não, querendo pensar nisso ou não, nós temos um encontro marcado com o Senhor. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos como se dará, mas nós temos, é fato. E mesmo levando uma vida agitada, mesmo levando uma vida apressada, ainda assim, neste mundo,
na nossa vida terrena, a gente se prepara para esperar tudo. A gente se prepara desde o nascimento até a aposentadoria, não é verdade? A gente segue a nossa vida se preparando, a gente se prepara. Nós mulheres, quando engravidamos, fazemos festa, nos preparamos com o enxoval, arrumação de quarto. É aquela festa, não é verdade? Aguardando. A gente prepara o aniversário de 1 ano, a gente prepara quando essa criança vai para a escola, a gente sonha preparando a faculdade, a profissão, a organização. Na vida terrena, nós nos organizamos, nós nos preparamos e nós precisamos, de fato, organizar a vida e preparar mesmo para andar com a vida organizada. Isso se tratando da nossa vida terrena. Mas, poucas vezes, nós pensamos ou nos preparamos para a vida eterna. Verdade ou não é? Muitas vezes a gente não quer nem pensar nisso, não é verdade? Por medo da morte, ou por não estar de fato preparado para se encontrar com o Senhor. Mas tudo isso é por causa da dureza do pecado em nossa vida. Nós preferimos ser indiferentes a tudo isso, ou até mesmo dizer: eu sou muito jovem para pensar em morte agora. Eu tenho muito tempo pela frente. Eu não posso pensar nisso agora. Eu sou muito novo e etc, etc. Nós vamos fazendo isso. Eu, você, tu, ele, nós, vós, todos nós. Mas nós precisamos lembrar e recordar que, diante de tudo isso, quando a morte vier, não mandará recado, não vai mandar um aviso, não vai mandar um telegrama para um possível preparo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, que nós, assim como nos preparamos para tudo e manter uma organização na nossa vida terrena, para a vida terrena nós também precisamos nos abrir e nos preparar. E aí entra um assunto muito exigente para mim e para você, que é a conversão, que é a mudança de vida, que é sair do comodismo desta vida medíocre para buscar uma vida de santidade para alcançar o céu. Nós não podemos estar levando a nossa vida terrena de brincadeira, não. Nós precisamos viver esta vida terrena bem para alcançar o céu bem. E outro dia uma psicóloga me disse isso, que até para morrer nós precisamos estar preparados. E como é que nós cristãos nos preparamos para a morte? Buscando a conversão, buscando a mudança de vida, buscando esta transformação que nosso Senhor tanto nos exorta, tanto nos pede e espera de mim e de você essa conversão, essa mudança de vida, dedicar-se a Ele e ao seu Evangelho, e fazendo bem a você e uns aos outros. Não é tão difícil, mas nós complicamos. A vida com Deus, nós complicamos. Por quê? Porque o coração endurece, porque vem o pecado, porque essa situação terrena, tudo que é nos oferecido aqui, tem facilidades. E essas facilidades que o mundo oferece é que nós podemos perder a nossa vida eterna. É que nós podemos perder a glória. É que nós podemos perder a nossa entrada ao céu. Deus não quer que eu e que você se perca. Nós não nascemos para nos perder, nós nascemos para sermos santos e para irmos para o céu com o Senhor. Se nós viemos dele para ele, nós precisamos voltar. Só que para voltar para ele, eu preciso me preparar, eu preciso construir um caminho, eu preciso buscar uma purificação aqui.
para não perder o céu. E eu acho que Deus ele está insistindo muito nisso, porque a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos pela presença da morte na nossa vida. A qualquer momento. Se nós não sabemos a nossa hora, nem a de ninguém, graças a Deus, o momento que nós temos para nos preparar para esta vinda de Deus na nossa vida é aqui e agora, e não depois da morte. Depois da morte não tem jeito nenhum. É aqui, é agora, é hoje, é neste presente momento que eu preciso me preparar. Se até aqui eu não fiz nada, a partir de aqui eu preciso me organizar para me preparar, porque eu não sei qual é o dia que o Senhor vem me buscar. E aí São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nos diz assim: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora. O momento favorável é aqui, é agora. Que eu preciso tomar uma decisão e me apropriar desta graça favorável que o Senhor está me concedendo para me preparar até a sua vinda. Porque, meus amados irmãos, como nós não sabemos o horário, como nós não sabemos como se dará, como nós não sabemos o que vai acontecer, eu preciso simplesmente estar preparada. Eu preciso simplesmente estar com o meu coração voltado para o Senhor. Eu preciso simplesmente estar dizendo constantemente não ao pecado, para quando o Senhor bater na minha porta, eu não ter restrição nenhuma. Imagina se o Senhor chega agora e fala: filha, eu vim te buscar. Fala: não, Senhor, não, agora não, porque eu preciso ir ali me converter, e o Senhor volta depois de amanhã. Não tem como improvisar a conversão. Não tem como improvisar. Então eu preciso dar os meus passos, eu preciso tomar a decisão agora. Eu preciso aproveitar esta hora favorável agora. Não posso deixar para fazer amanhã o que eu preciso me decidir para fazer hoje. E eu estava olhando os sinônimos da palavra decisão. Veja, para mim e para você, é preciso decidir. E para decidir, Deus espera a minha vontade, o meu querer. Respeita o livre-arbítrio que eu tenho de escolher. Por isso depende de mim decidir. Se eu me decido pelo Senhor, a graça vem sobre mim e me alcança. É preciso decisão, porque o Senhor não vai violentar o meu coração nem o seu coração. Ele aguarda, Ele espera que eu e que você decida. E aí, os sinônimos da palavra decisão, veja só: confiança, firmeza, coragem, determinação, segurança, disposição, intrepidez, audácia, arrojo. São sinônimos da palavra decisão. Veja, hoje eu me decido com confiança ao Senhor. Eu me decido com confiança ao seu evangelho. Eu me decido com confiança à doutrina da sua igreja. Eu me decido com confiança à ação do seu Santo Espírito sobre a minha vida. Então é uma decisão que eu tomo com confiança ao Senhor, que tudo sabe, que tudo pode, que tem um controle de todas as coisas. E porque eu me abro a esta decisão, eu me decido com confiança pelo Senhor. Depois, outro sinônimo, firmeza. É preciso ter firmeza na decisão, meus amados irmãos. É preciso ter firmeza. Eu não posso titubear.
Eu não posso ser fraca, ser fraco diante da luta contra o pecado, contra o mal. Eu preciso ser firme, ter uma decisão firme no Senhor. Não dá para ficar meio lá, meio cá, não tem. Eu preciso ter uma decisão firme e arrojada no Senhor. Veja que um dos sinônimos também é a palavra arrojo, uma decisão firme e arrojada. Precisamos até ser redundante para que a gente entenda que é preciso ser firme, não mudar de ideia facilmente. Hoje eu estou na igreja, eu vou no grupo de oração, amanhã eu enjoei, não vou mais, não vou nem na missa no domingo, eu não quero mais, eu me fechei à ação do perdão na minha vida. Não, é uma luta constante, diária, de decisão firme e confiante, corajosa. Olha, meus queridos, é preciso ser realmente valente na decisão de se voltar para o Senhor, na decisão da conversão. É preciso ter coragem. É preciso, como eu disse, como eu sempre gosto de lembrar, lá na minha terra, na Bahia, quando a gente diz que uma pessoa é corajosa, a gente diz que ela tem sangue no olho. Então, meus queridos, para buscar uma vida de santidade, para buscar a conversão, porque nós não sabemos a hora que o Senhor virá nos buscar, é preciso ter coragem, é preciso mesmo ter sangue no olho, ser muita mulher e muito homem, não pode ser mole de jeito nenhum, não pode ser, até porque a vida e a exigência da busca de santidade e da experiência de santidade, ela exige sacrifício, suor, lágrimas. É exigente. Quantos cristãos que nós não conhecemos, não sabemos o nome, estão morrendo só pelo fato de ser cristãos? Quem é que deu força e coragem a essas pessoas de não negar o Senhor a ponto de morrer por elas? O Espírito Santo, a decisão de estar e de se abrir ao Senhor. Foi essa a coragem que foi imbuída no coração desses que continuam morrendo por causa do Cristo. Está vendo aí que se nós não estivermos preparados, podemos correr o risco de quando chegar a nossa vez, a gente negar o Cristo? E às vezes não precisa nem, meus queridos, estar com um revólver na cabeça, ou com uma faca no pescoço, nega ou não nega, não. Às vezes a gente nega Cristo nas nossas atitudes, a gente nega Cristo no nosso comportamento, a gente nega o Cristo quando a gente não perdoa o outro. Por causa do egoísmo, fica cheio de dodó e não perdoa o outro. Somente que o cristianismo é a religião do perdão. Esse é o grande trunfo que nós temos, porque o primeiro que nos perdoou foi o próprio Cristo, foi o Pai que nos ama sem palavras até, para dizer o tamanho imensurável do amor de Deus que nos perdoa constantemente, toda hora. Não dá nem para medir. Falta-nos palavra para dizer o tamanho desse amor misericordioso que nos perdoa. Às vezes vem até a falta e a compreensão no nosso entendimento de tão grandioso que é o amor misericordioso de Deus que nos perdoa. E aí, meus queridos, por causa do dodói, por causa do meu egoísmo, por causa da minha ferida interna, que eu não procuro buscar a cura interior, eu me fecho ao perdão. Eu não quero mais ver aquela pessoa que me magoou. Eu digo até que já perdoei ela, mas aí eu falo, ela está enterrada para mim, eu esqueci. Mas está doendo lá ainda, isso não é perdão. Isso não é perdão. E outra coisa, com relação ao perdão, a gente perdoa por causa da graça de Deus que
paira sobre nós quando eu me abro e me decido a perdoar. Não é com a minha força sozinha, não, porque com minha força sozinha eu vou lá e mato o outro. Mas quando eu me decido, quando eu me abro a essa graça, vem o poder de Deus, com a sua graça, me auxiliar e me impulsionar ao perdão. Eu perdoo por causa da graça de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso me decidir e querer. Viu que tudo parte da decisão? Eu preciso ser determinada. Se eu tenho uma determinação de buscar a conversão diária na minha vida, porque eu quero o céu, em vista de não saber qual é o momento que o Senhor vem me visitar, eu tenho que ralar todos os dias. Eu tenho que buscar todos os dias. Assim como você rala, como você pena, como você corre para sobreviver neste mundo terreno que não está sendo fácil, você tem que acordar de madrugada, se preparar para o trabalho, você tem que estar na lida o dia todo, volta, chega em casa quase meia-noite e começa de novo. Tudo isso aí, não é verdade? Imagina você fazer tudo isso na sua vida, para se manter na vida terrena, não observando e não buscando o Senhor. E depois de tudo isso, você perder a sua vida eterna? Não tem graça, não é verdade? A graça está em viver tudo isso, mas viver com o Senhor, mas viver buscando Ele a cada dia na conversão. Até o seu sacrifício de ter que acordar muito cedo para pegar a condução, para não chegar tarde no trabalho, e etc, etc. O que é que te impede de ir rezando, de ir buscando o Senhor, de ir fazendo um oferecimento diante daquele sacrifício que você está fazendo pela conversão da sua família, pela conversão daqueles que não buscam o Senhor ainda? Nós temos, meus queridos, material para usar, a gente aqui não usa. Nós temos, meus queridos, motivos para toda a nossa vida ser uma constância, oração na presença do Senhor, quer queira ou quer não que você estiver fazendo, mas a gente fica perdendo tempo com as distrações do mundo que não nos leva a contemplar o céu. Só que não dá para a gente ficar pairado aqui nesta vida terrena, não, porque nós não sabemos qual é o dia que o Senhor vem nos buscar. Nós não sabemos. Meus queridos, é preciso também ter segurança, foi o outro sinônimo que eu achei aqui. Segurança, qual é a minha segurança? O Senhor, não pode ser outro. Eu tenho que ter essa segurança, essa confiança, essa determinação, essa coragem, essa firmeza no Senhor. E porque eu tenho no Senhor, eu vou caminhar buscando o Senhor, com disposição do coração, com coragem, com intrepidez. Ser audacioso, ser audaciosa na fé e na busca da transformação interior do coração por causa do Senhor. E é isso que aconteceu com a vida dos santos. Eram audaciosos na fé. E a vida dos santos, ela não está no passado, não, ela é presente. Ela é traduzida no corre-corre do nosso dia aqui, no nosso cotidiano, para mim e para você. Acontece que foi passando o tempo e os séculos e etc, etc. Nós estamos no século 21 e parece que a vida de santidade ficou distante no passado. Não, ela é presente, porque a palavra de Deus, ela é atualizada constantemente à medida que eu mergulho nela, que eu entro nela para refletir, para experimentar, para sentir o poder de Deus. Então não é coisa do passado, ela é presente, ela é atual, é para mim e para você aqui e agora. Não pode ser distante, ela é presente. Eu preciso buscar de fato uma vida no Senhor, e a conversão, ela é urgente. Ela é para aqui, para agora. O profeta Jeremias, no capítulo 3,
Diz assim, capítulo 31, melhor dizendo: convertei-me, porém, para que eu volte. Senhor, converte o meu coração para que eu volte para o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 18. Olha como é que diz aqui na tradução da CNBB. Tu me corrigiste e eu me corrigi. Como novilho ainda não amansado, faze que eu volte, para que eu possa voltar, porque tu és o Senhor e o meu Deus. E meditando esse versículo, eu falava: Senhor, me corrige. Agora, eu não quero para amanhã, é agora, eu quero mesmo, porque de fato eu sou essa aqui novilha que ainda não foi amansada, porque nós somos rebeldes. E se nós não formos insistentes conosco mesmos, nós vivemos na rebeldia. E a rebeldia não vai ajudar no nosso processo de conversão. Então é preciso se abrir e falar: Senhor, venha corrigir esta rebeldia que eu trago. Venha corrigir esse mau costume, esses vícios. Meus irmãos, são coisas aparentemente pequenas, mas que podem nos arrastar para o inferno e não para o céu. Então nós não precisamos pedir a luz do Espírito para revelar esses vícios, esses maus costumes que nós carregamos e que nós precisamos dar um basta. Nós precisamos abandonar na nossa vida, passar já por esse processo de purificação aqui. São coisas pequenas, como eu disse, a falta de perdão, o egoísmo, a indiferença mata. Tanto que a gente não quer nem falar do céu, porque falar do céu vai remeter à morte e a gente não quer. Aí é preferível ser indiferente e não dar assunto a esta questão e ir levando, na levada. E aí, se a gente estiver na levada, não prestou atenção, o Senhor chegou. Ih, espera, Senhor, não vem não. Não vai ter como dar freio, meus queridos. São Geraldo Magela, se eu não me engano, ainda criança, brincando no pátio com outras crianças, perguntaram para ele: e aí, Geraldo, se Jesus chegar agora, o que é que tu vai fazer? Ele falou: eu vou continuar brincando. Veja, uma criança, o grau de santidade. E aí, se Jesus chegar agora, você vai estar fazendo o quê? Vai falar: não, Senhor, não chega agora não. Espera que eu vou ali perdoar, eu vou ali me converter, eu vou ali me confessar. Traz o padre logo. E aí, meus queridos, não tem como improvisar conversão. Não tem como improvisar. Não é brinquedo, não. E é por isso que Santa Teresinha dizia com tanta propriedade: eu não morro, eu entro na vida. Porque esta vida eterna que nós almejamos, que nós esperamos e que desejamos entrar, senão não teria sentido. Qual seria o sentido que teríamos se nós estivéssemos aqui, se não fosse o céu? Qual o sentido que teríamos evangelizar pelos meios de comunicação que Deus concedeu à Canção Nova? Que sentido teria viver em comunidade como nós vivemos? Você na sua paróquia, no seu trabalho, na sua pastoral. Que sentido teria se não fosse o céu? Tudo isso é por causa do céu que nós esperamos, almejamos e que lá o Senhor nos preparou um lugar. Só que para eu chegar lá, eu tenho que me preparar aqui. Porque se eu recebo um convite para ir a uma festa de casamento, uma festa de batizado, uma festa qualquer, você vai receber o convite, você vai ver que tipo de festa é que você está sendo convidado. Você vai olhar que tipo de roupa vai caber para você ir nessa festa. Não é verdade? Você vai se preparar, não é? Se é de dia, se é à tarde, se é à noite, tudo isso você vai observar para se preparar e ir adequadamente para esta festa. Na vida terrena não é assim? E por que não nos preparar para a entrada nossa no céu?
Quais são as vestes que nós precisamos estar adequadamente vestidos para entrar nesta festa do céu que nos espera? O convite já foi dado. O convite meu e seu já foi dado para o nosso Senhor, para esta festa que Ele nos preparou no céu. Só que no nosso convite não está escrito a data nem a hora. Então o desafio é muito melhor ainda da gente preparar a veste, o adorno, o penteado e etc, etc, para este convite certeiro que eu e você recebemos. Aí não vai dar para improvisar. Se o Senhor chegar aqui e agora eu falar, não, Senhor, não estou com a roupa apropriada, não. O Senhor vem mais tarde, não tem como. Não tem como. É muito certo a vinda do Senhor na minha vida e na tua vida. O juízo, final, pessoal, particular, que eu e que você vamos receber. É claro, quando se tratando de morte, da nossa vida para o céu, nós, por causa da nossa vida terrena, a gente chora, a gente esperneia, a gente fica triste, a pessoa que você ama está ali do seu lado, de repente ela deixou de existir, só vai ficar na sua lembrança, na memória e etc, etc. Isso é difícil? É. E o Senhor entende a nossa tristeza, o nosso sofrimento, quando nós perdemos o ente querido. Mas para nós, cristãos, para nós que cremos no Cristo, para nós que sabemos que o nosso Redentor está vivo, que os grilhões da morte não o prendeu, que Ele ressuscitou, nós precisamos voltar o nosso olhar para essa expectativa e essa esperança, que os grilhões da morte também não ficarão atados a nós, porque Jesus já os rompeu, já os destruiu, já os venceu por sua ressurreição, e assim ressuscitaremos com Ele. Então esta é a esperança e esta é a alegria que precisa mover a nós todos os dias da nossa vida, para quando chegar a nossa hora, ou do nosso ente querido, do filho, da mãe, do esposo, da esposa, a gente não ofenda a Deus. Porque, infelizmente, por causa da falta dessa experiência de conversão, por causa da falta de comprometimento em buscar, por decisão, a opção da conversão para garantir o céu, quando a gente recebe essa visita de Deus, por não estar preparado, a gente acaba ofendendo a Deus. Por isso, nessa tarde, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor, Ele não quer dar uma resposta, nem eu tampouco tenho resposta para você, porque a mim também está sendo uma reflexão e uma experiência que eu estou fazendo comigo mesma. Você está preparado para a vida nova, Antonieta? Se o Senhor te pega hoje, você vai mandar ele vir amanhã, porque você não está preparada? Eu também estou refletindo, meus queridos, nós tivemos esta experiência ao longo desses 3 meses aqui na nossa comunidade. O Senhor levou para si 3 irmãos. Zezinho, amado querido, Tiago e o Samuel. Os levou. E eu tenho certeza que pelo testemunho de vida de cada um desses irmãos, eles estavam preparados e o Senhor veio buscar cada um deles na hora deles, naquela hora que estava agendada lá, na agenda de Deus, que nem eles sabiam, nem tampouco nós. Nós estamos sofridos, nós estamos com o coração apertadinho, mas pelo outro contexto, de acreditar que o céu é logo, de acreditar na vida eterna
eterna com nosso Senhor, nós estamos com a alma alegre em saber que esses irmãos que passaram aqui, passaram lutando para este céu e alcançaram o céu porque a hora deles chegaram. E eu fico me perguntando, se fosse eu, estaria preparada? Se fosse eu, que o Senhor levasse o meu marido, eu estaria preparada? Porque Marceline é tão jovem, Samuel tem apenas 37 anos. Eu estaria preparada para estar sofrida, mas serena no Senhor, como ela está? Porque ela decidiu para o céu e nós ouvimos ela lá falar, te encontro no céu, meu amor, com Samuel. Imagina a decisão de uma jovem viúva vendo o sepultamento do seu esposo, ainda jovem também, dizer, olha, eu te encontro lá no céu, com esta certeza. E eu fiquei refletindo em mim, eu estaria preparada? Eu ia dar essa resposta, te encontro no céu, Tião? Vai com Deus, porque eu te encontro, me espera lá. Então é essa perspectiva que eu quero ver. Decididamente é isso que eu quero para mim, o céu. E porque eu quero o céu, eu quero contar com a graça de Deus todos os dias na luta contra o pecado. E lutando pela oração, pela confissão, pela renúncia dos maus costumes que eu disse para vocês. Vícios pequenos que a gente vai deixando. Olha, quando nós abrimos o nosso coração para assumir uma conversão, para buscar o senhorio de Jesus na nossa vida, para depender da ação do Espírito Santo, Ele nos ajuda. E põe às claras tudo o que precisa ser mudado, ser diferenciado e ser transformado na nossa vida. Isso é graça de Deus. Não tenha medo quando o Senhor for apontando as coisas na tua vida que precisa ser mudada. Não tenha medo, não fique apegado a essas mudanças, porque às vezes a gente fica apegado ao pecado e não quer mudar. Fica apegado àquele pecado e não quer mudar. Não! Aqui na terra, para quem busca o céu, nós não podemos ser apegados a nada. Não podemos ser apegados ao marido, porque às vezes a gente coloca o marido no lugar de Deus. Não podemos ter esse apego com o filho, que a ponto de colocar o filho no lugar de Deus. Não! Porque tudo isso aqui vai passar. O céu não passa, não. E ele é logo. E eu não posso ficar apegada a essas coisas que são perecíveis, que passam. Eu preciso me apegar àquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Mas Deus, Ele dá a graça. Deus, Ele nos quer capacitar. E Ele capacita. Quando nós desejamos, quando nós queremos. Tudo depende da minha decisão. Tudo depende do meu querer. Então, por favor, não esqueça os sinônimos de decisão: confiança, firmeza, coragem, determinação, segurança, disposição, intrepidez, audácia e arrojo. Não se esqueçam desses sinônimos, para que você lute de agora em diante contra o pecado na sua vida. Vai ficando de pé agora nesse instante e vai e repete comigo assim: Senhor Jesus, pela graça do Teu Santo Espírito, eu quero, por livre e espontânea vontade, decidir pela santidade, decidir pelo céu, mas vem agir no meu querer. Vem agir na minha vontade. Porque eu quero, Senhor, com confiança, firmeza, coragem, determinação, segurança, disposição, intrepidez, audácia, buscar o céu, decidir pelo céu. Porque eu não sei quando vai ser a minha hora.
quando vai se dar a minha hora, vai se dar a minha hora, nem como será. nem como será. Eu só quero estar preparada Eu só quero estar preparado para quando tu vier, para quando tu vier. eu disser: Eu disser, estou indo contigo, estou Senhor. indo contigo, Senhor. Eu quero ir contigo, Quero Senhor. ir contigo, Senhor. Porque é o céu que eu almejo. Porque é o céu que eu almejo. Amém. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!